Fala pessoal, mais um Smartcast. Hoje eu estou aqui junto com o Henrique Pocai, do time do MB. Para quem ainda não me conhece, eu sou o João Sardinha, Head de Ativos Digitais aqui dentro do time da InvestSmart. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre criptomoedas, a plataforma do MB, quem é o Pocai, como que funciona esse mercado. Muita gente não entende muito de cripto, é um mercado recente, enfim. Tem muito assunto bacana para a gente poder dissertar hoje. Pocai, obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. E antes de começar, a gente queria entender quem é Henrique Pocai, né? Como é que você chegou até aqui o time do MB? Legal, legal. Eu sou uma pessoa, quando a gente fala profissionalmente, né, eu sempre busquei minha independência, então comecei a trabalhar com 14 anos, muito porque minha mãe, né, pô, me dava mesada, eu falava, não quero depender da minha mãe, ficar me justificando, Sim. então eu sou uma pessoa que sempre busquei minha independência e sempre busquei fazer algo diferente, né, então comecei a trabalhar muito cedo, quando eu fui para a faculdade já entrei na empresa júnior da faculdade e aí dali para frente eu comecei no mercado financeiro, uma empresa de consultoria. Bacana. Depois no antigo Unibanco, né? Aí eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, voltei. Morou lá fora? Morei lá fora. Bacana. Morei um tempo lá fora. Aquele programa Work and Travel, né? Você fica Sim. 4 meses, é muito legal. Pô, fui garçom lá, então foi bem Caramba. bacana. O famoso waiter, né? Que chama. Exatamente. Mas foi uma baita experiência. Acho Sim. que eu não era tão bom garçom assim, mas a experiência foi boa. Sempre válido, né? Mas, pô, muita cultura, muito aprendizado, assim, de vida. E aí, depois, quando eu voltei, aí eu entrei no Unibanco, eu fiquei alguns anos na área de previdência. Depois teve a fusão com o Itaú, aí eu fui promovido e tal. Era estagiário na época, aí fui promovido. E aí eu tinha um grande sonho que era morar lá fora, assim, trabalhando, né? Que eu tinha ido nesse esquema aí, Work and Travel. E o meu sonho era ir para fora, eu tinha duas opções, né? Ou eu fazia um M&A, um MBA, desculpa, ou eu entrava num programa de trainee. E aí eu falei, pô, eram as opções que eu via. E aí um programa de trainee, uma multinacional. Eu entrei no programa de trainee da Nestlé. E aí na Nestlé, pô, era super concorrido, 16 mil candidatos por vaga, e foi super legal. Entrei na parte mais financeira ali, rodei um pouco de tudo ali durante 2 anos, controles internos, M&A, finanças, vendas e por aí vai. E isso você estava aqui ou lá fora? Nesse Isso eu estava aqui. Entendi. E aí eu fiquei 2 anos no programa de trainee, depois eu assumi 2 anos a área de controles internos, que o CFO me chamou para construir essa área no Brasil, que não existia. E aí o que a gente implementou e construiu de metodologia no Brasil virou um case para a Suíça, né, que é o centro. E aí eu fui convidado, aí eu realizei meu sonho, né? E aí fiquei um ano na Suíça, eu fiquei um ano morando lá. E foi o mais legal porque assim, eu fiquei morando e levei o projeto que eu tinha criado no Brasil, que virou um projeto para o mundo todo, né? E lá eu atendia 180 mercados. Pô, viajei assim quase todos os continentes, vários países, levando um pouco dessa metodologia que eu tinha criado. Você conseguiu deixar a sua marca, né? Foi fantástico, assim. Bacana. E aí depois eu voltei para a Nestlé Brasil como controller da fábrica de chocolates da Nestlé, lá em Caçapava. E eu sempre fui um apaixonado por inovação em mercado financeiro, né? E aí eu lembro que eu estava lendo uma revista, Exame, e aí tinha na capa lá, pô, a XP vai revolucionar o mercado de investimento e tal. Era em 2016 isso. XP, pô, ninguém conhecia ainda. E aí eu falei, putz, acho que está na hora de eu voltar para o mercado financeiro, né? Eu era finanças, mais indústria de bens de consumo. E eu falei, pô, acho que é a hora. E quando isso, mais ou menos? Isso foi em 2016. Então eu fiquei ali quase 6 anos na Nestlé. Em 2016, a XP me convidou para ir para assumir a área de produtos de previdência. O projeto era, pô, eu já tinha trabalhado em previdência no Itaú Unibanco, e aí eu ia liderar a área de produtos para levar previdência e abertura dos fundos no Brasil, né? Na época, a indústria de previdência era muito concentrada em gestores ligados a banco, né? Muito parecido com o que aconteceu com a indústria de fundos, a gente ia fazer o mesmo movimento na indústria de previdência. Entendi. E trazendo muita tecnologia, né? Então a gente criou naquele ano a primeira plataforma de portabilidade digital, né? E aí a gente começa a crescer. Eu lembro naquele ano a gente fechou mais ou menos com 1 bi em previdência, e a gente lançou a plataforma e a gente começou a crescer a quantidade de gestores. Aí depois a gente fechou com 3 bi, 10 bi, 20 e tantos bi, e hoje já deve estar batendo mais de 70 bilhões aí, a área de previdência da XP, então começamos do zero. E é um mercado que tem muito para crescer ainda, né? A gente ouve falar que esse mercado de prévia aqui no Brasil é quase um tri, mais de um tri. Tem um tri de fechado e um tri de aberta, né? Um pouco mais, então tem muita coisa para fazer.
Pô, acho que esse foi meu segundo grande projeto, assim. Aham. E foi legal que a gente fez uma movimentação na indústria de previdência como um todo, assim. Zeramos taxa de carregamento, demos entrada às assets, que hoje é muito comum, né? Tem muitas assets no Brasil, mas na época era um negócio super nichado, ninguém entendia do mercado de previdência, então a gente fez um movimento bem importante no mercado. E depois eu assumi a área de seguro de vida, depois criei a área de seguro garantia, depois criei a área de seguro saúde, né? Entendi. Tudo isso dentro da XP. Então, tenho meio que esse DNA de mercado financeiro, Aham. conheço bem também do mercado de seguros e tecnologia e inovação, né? Bacana. E eu acho que falando de inovação, você comentou da taxa de carrego, por exemplo. Isso não tem 10 anos, né, que começou a zerar a taxa de carrego e hoje é o padrão do mercado. Hoje é muito difícil alguém contratar uma previdência com taxa de carrego, assim, algo muito arcaico se a gente parar para pensar, e algo muito recente, né, é uma inovação, vamos colocar, que você trouxe ali via XP, mas muito recente, que hoje já está em todo o mercado, né? Exatamente, exatamente. E fundos também, né? Você só tinha fundos Exato. ligados às assets dos bancos e Sim. agora, pô, é muito comum você ver uma arquitetura aberta, né? Ou seja, vários gestores de fundos, você escolhe lá Gestoras independentes, gestores exato. independentes, a prateleira de produto que você quer. Então, é legal ver essas marcas que a gente vai deixando no mercado, né? E como que o mercado vai evoluindo e fazer parte disso pô, muito gratificante, né? E aí eu vi uma oportunidade muito grande, que era o mercado de cripto. Eu conhecia já o mercado de cripto, mas eu via aonde o mercado estava indo, mas eu não era um especialista, né? Eu estava na área de Entendi. previdência e seguros, né? É, e aí eu olhei, pô, quais são as grandes empresas hoje que, né, estão crescendo, tem muita oportunidade para desenvolver esse mercado no Brasil. E aí quando eu comecei a estudar mais, e eu vi que tinha a tokenização, né, que nada mais é do que você fazer um registro de ativos no mercado financeiro de uma forma muito mais eficiente, Sim. né, usando a tecnologia que veio das criptomoedas. Eu falei, pô, tokenização mais ativos digitais, né, mais criptomoedas é o Sim. futuro do mercado financeiro. E eu sempre procuro na minha carreira, assim, pô, para onde o mercado está indo nos próximos 5 anos, né? E se você está bem posicionado e conseguir desenvolver um projeto ali, com certeza você vai ter um sucesso, Sim. né? Então, o MB me convidou para fazer esse projeto, né, e liderar a área comercial do MB. E já estou há 3 anos, então a gente começou ali bem do zero, assim, levando tanto para tudo B2B, né, B2B2C, isso significa escritórios de investimento, consultorias, gestoras e por aí vai. Espalhar Né? a palavra, né, que a gente fala. É? Espalhar a palavra Essa que a gente palavra, fala. exatamente. E é interessante, porque não era só a pessoa física que não conhecia. O próprio assessor de investimento, o consultor, o gestor ainda era muito embrionário no Brasil. E aí a gente vem fazendo esse trabalho há 3 anos. Hoje a gente tem uma área private também que atende os clientes. Enfim, a gente construiu um ecossistema aí completo dentro da área de vendas para levar cripto, renda fixa digital e renda variável digital, que é uma oportunidade enorme também, né? Você ter acesso a equity, né? Ações de startups que você não tem, né? Você não consegue comprar uma ação numa startup antes de ir para o IPO. Sim. E a gente dá essa possibilidade. É muito legal, né? Porque a gente sabe que tem uma supervalorização de uma empresa quando ela vai para o IPO, né? Então, você conseguir pegar uma rodada antes é uma oportunidade de uma pessoa física com ticket baixo. Geralmente aonde você consegue investir, onde grandes fundos vão investir com 100 milhões de reais, você consegue por 10 mil reais, né? Você conseguiu trazer para a pessoa física aquilo que antes era só restrito para fundo, para venture capital, né? Então aquilo que antes era restrito ao cara que tinha 1 milhão de capital, tinha 2 milhões de capital, hoje a pessoa física consegue fazer direto na plataforma, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente tem até 2 bons exemplos, assim, que a gente investiu bem, assim, colocou bastante energia, porque são empresas que a gente acreditou muito. Uma é a Asas, né? A Asas é um CRM para empresas, pequenas e médias empresas. Então, foi uma empresa que a gente fez a rodada deles junto com um fundo, né? E aí, mais ou menos 1 ano e meio depois, teve uma valorização de 2,5 vezes, né? Caramba. E foi super legal, foi o final do ano passado. E recentemente, inclusive essa semana, saiu a notícia de Gringo, né? Foi um ativo que a gente deixou, é uma outra startup, a gente deixou ela aberta até mais ou menos final do ano passado. Então teve gente que entrou aí em novembro, dezembro e teve uma rodada agora bem relevante. Eles fizeram uma venda para Sem Parar e a gente está liquidando esse token aí semana que vem para os clientes. Então, bacana. São cases assim que a gente vê cases de sucesso,
que até vieram antes do que a gente imaginava, Aham. mas que mostra que não é só você colocar na plataforma, mas você ter uma curadoria, conhecer bem desse mercado, né? Então, o CEO do MB, por exemplo, ele investe em 60 startups. Então, esse ecossistema, ele conhece bem e aí a gente vem desenvolvendo Legal. bastante. Né? Eu acho que falando de cripto, tem um ponto muito importante que você falou, assim, até na tua história você sempre atuou nesse sentido, que é a inovação, né? Então a gente falou da taxa de carrego, você falou do projeto que você teve dentro da Nestlé, e eu acho que é muito bacana o investidor passar, a gente conseguir espalhar essa palavra, vamos colocar, para o investidor principalmente, de que a cripto não é o produto final, né? Igual você colocou. A renda fixa digital utiliza a mesma tecnologia da cripto para poder trazer uma renda fixa que o cliente já estava habituado a investir, uma antecipação de recebível, por exemplo, com um custo muito menor de emissão, que se traduz em uma taxa maior para o cliente também no final, né? Então ele consegue ter uma rentabilidade maior no mesmo tipo de investimento. E eu acho que isso tem uma frase muito bacana que eu ouvi recentemente, que a cripto e a blockchain, vamos colocar assim, não é o produto, é a ferramenta para você ter o produto. E a gente fala muito de histórico, de cripto, de crises, de casos, mas assim, eu queria ouvir da tua visão, como que você enxerga a cripto daqui para frente? Porque o histórico eu acho que todo mundo consegue ver, tem muita informação na internet, mas da tua experiência, da tua visão de mercado, como que você enxerga o potencial da cripto como ferramenta daqui para frente? Legal, legal. Eu gosto de dividir bem, você comentou bem, né? Então, o que é criptomoeda e o que é ativo digital, né? O que é token. Então, são duas coisas totalmente diferentes, assim, vieram da mesma tecnologia, né? Bebem da mesma água, né? Mas o propósito é muito diferente, né? Então, quando eu falo de criptomoeda, existe um potencial enorme, né? O que a gente viu aí recentemente, né? A gente viu a entrada da BlackRock com mais de 40 bilhões de dólares investindo em Bitcoin, né? Você tem a Fidelity. A BlackRock é um dos grandes gestores de fundos ETFs lá de fora. A gente tem mais imóveis do que pessoa física, né? Lá nos Exatamente, Estados eles são Unidos. gigantes, né? E a Fidelity também, né? Também é um grande broker lá fora, colocando 12 bi de dólares e colocando na carteira recomendada dos clientes deles até 3% em cripto, né? Então, o que acontece? Isso teve uma corrida de demanda, né, por cripto e isso subiu muito o preço. E agora a gente tem uma política internacional muito favorável ao crescimento de cripto, né? Entendi. Então, a gente vê o Trump criando a própria moeda, então isso de fato mostra como eles estão fomentando as iniciativas para a cripto, né? Então, teve a aprovação dos primeiros ETFs, agora terão outros ETFs saindo aí no mercado. Isso significa que vai estar mais acessibilidade para o americano comprar cripto e isso naturalmente você cria uma demanda maior. Também a gente vê a própria especulação de que o governo americano vai colocar como reserva do governo americano Bitcoin, né? Então, olha que legal, né? Você está comprando dólar que está lastreado no governo que está comprando Bitcoin, né? Então, você vê que começa a gerar uma confiança muito grande nas criptos Nesse setor, né? e claramente a gente vê que o Bitcoin, né, por exemplo, ele tem uma escassez, né? Então ele tem uma limitação de emissão. Então, ou quando você tem um ativo que ele é limitado à oferta e que tem mais gente demandando, né, naturalmente esse preço vai subir. Então a gente vê uma perspectiva muito positiva, especialmente esse ano, de que o cenário vai ser muito favorável, né? Falando de criptomoedas. E aí falando um pouco da parte de tokenização, o que é tokenização, né? O pessoal basicamente pensa que é uma infraestrutura de registro, né? Eu brinco para as pessoas, pô, quando você vai comprar uma renda fixa, você pergunta qual que é a securitizadora? Não sabe, né? É um O cliente termo final muito nem de sabe. mercado, né? A gente está no mercado, ouve, mas assim, eu mesmo antes de entrar em mercado, parece que tem uma palavra que não existe, né? O que faz uma securitizadora? O que é securitização? Exato, exato. E é esse registro, né, do ativo de Sim. renda fixa, né? Então, eu acho que o poder da indústria de tokenização em blockchain é que quando o cliente parar de perguntar ou quando a gente não parar de explicar o que é, significa que pô, a gente conseguiu entrar muito na cabeça e no mercado financeiro, né, e na cabeça dos clientes. Então, por quê? Porque hoje você não pergunta quem é a securitizadora que faz o registro, né? E o blockchain nada mais é do que uma tecnologia mais eficiente de registro, né? E a gente usa essa tecnologia para fazer registro de ativos de renda fixa, né? Então, essa tecnologia mais uma regulação CVM 88, então todo esse ambiente também é regulado, isso é super importante, a gente consegue entregar mais rentabilidade para o cliente final. Então, imagina que dentro dessa regulação eu tenho mais eficiência e eu tenho a eficiência também de tecnologia, você junta tudo isso,
e joga isso como rentabilidade para o cliente, você gera uma renda fixa que rende muito mais do que a renda fixa tradicional que o cliente está acostumado em bancos e corretoras. Né? Sim, eu acho que uma analogia que faz muito sentido para a pessoa física é o TED e o Pix, né, que eu sempre falo. São feitos pela mesma instituição que é o Banco Central, são regulados pela mesma instituição que é o Banco Central, tem o mesmo objetivo, que é você fazer uma transferência bancária, e o Pix hoje já superou TED, DOC, até o cartão de débito, inclusive número de transação, porque ele é mais eficiente, é mais rápido, é 24/7, que é o caso da renda fixa digital também. Então, acho que nada mais é do que realmente a gente trazer tecnologia, então trazer uma ferramenta, né, isso que a gente comentou, trazer a blockchain, trazer a tokenização para dentro da renda fixa, para se eu ter um produto mais eficiente, seria mais barato de eu estruturar, de eu montar, eu consigo dar um produto final melhor. E quando a gente fala melhor, é uma taxa maior para o cliente, entendeu? Falando de renda fixa digital, se for da Asas para renda variável digital, tem algum case de sucesso que performou muito bem de renda fixa digital, ou que foi pioneiro e teve um sucesso muito bacana? Legal. Em renda fixa digital, a gente já fez mais de 360 cases nos últimos 3 anos. Né? Então, são vários cases. O que é legal é, às vezes as pessoas perguntam assim, pô, mas qual é o risco, né, que existe? O risco é o mesmo risco que você corre num mercado de renda fixa tradicional. Mas existe muita oportunidade no mercado de renda fixa, né? Então, tem muita gente que compra risco vale, risco empresa tal. Quando você está comprando o risco de uma empresa, por mais que a empresa seja grande, você pode ter um problema. Vide né? Americanas, que a gente viu, Light. Enfim. Exatamente. Então, a gente gosta muito de risco pulverizado. Né? Quando você faz... a grande teoria de você não colocar os ovos na mesma cesta. Né? Então, essa diversificação é super importante. Então, a gente gosta de riscos pulverizados. E isso, acho que mostra um pouco do nosso histórico. Né? A gente fez já 360 operações e a gente nunca teve nenhum problema, nenhum default, nenhum problema com nenhuma operação. Né? Nenhuma então, execução de garantia, nada no sentido. Né? A quantidade, assim, exatamente, nem precisou das garantias, geralmente eles têm muitas garantias. Né? Então, a gente faz ativos muito bem travados, conservadores, para que a gente consiga levar de uma forma muito conservadora ativos para todos os clientes, ou seja, às vezes as pessoas me perguntam, pô, quanto que eu deveria ter em renda fixa digital do meu patrimônio, né? Basicamente, o quanto você tem do seu patrimônio em renda fixa. Sim. Porque é um risco de renda fixa, geralmente menor do que você está correndo, porque você está concentrando muito o seu risco em uma empresa única, a gente está pulverizando, e com uma eficiência fiscal muito melhor, uma eficiência de processo muito melhor, e isso é mais rendimento para a sua carteira. Né? Então, no final, eu acho que o que a gente tem que levar é conhecimento para que as pessoas entendam, e entendendo as pessoas vão começar a alocar. Então, isso é muito comum. As operações mais famosas aí que a gente fez foi Rappi, a gente fez uma operação super legal, que é um case famoso. A gente está com operações Prestige, com operações bem diversificadas de cartões de crédito com risco de bancos. Então, tem bastante coisa legal que a gente está fazendo. Bacana. Você trouxe um ponto importante que eu acho que, assim, é uma prova cabal, vamos colocar assim, de que é, de fato, o futuro quando a gente fala da tokenização e da renda fixa digital, que é a isenção. O Banco Central não iria ter um incentivo fiscal para esse tipo de investimento se não fosse interesse público, e público, quando eu digo para a nação, para a população como um todo, que você tenha aquele produto difundido. Né? Então, para quem ainda não sabe, existe uma isenção de até R$35 mil em liquidações mensais, quando a gente fala de renda fixa digital. Então, se você ganhar até 35 mil em conta, seja de amortização, de juros, de lucro da sua operação ou do principal que você aplicou, você fica isento, e é o tipo de isenção que a gente não costuma ver. Né? Grande parte dos investimentos hoje são tributados, né? É a minoria que não é tributado. E a gente ter renda fixa digital sem ser tributado, a título de referência aqui, o CDB ele é tributado. Né? Então, a gente ter a renda fixa digital isenta é mais uma prova, a prova cabal, vamos colocar, de que, de novo, é um produto que é estimulado pelo Banco Central, de que vê futuro e que realmente traz eficiência, nisso que você falou da parte da tecnologia e tudo mais. Exato. Eu acho que esse é o caminho. E uma história que eu sempre gosto de contar é, há 15 anos atrás, ninguém falava de debênture, né? A gente nem ouvia falar de debênture. E hoje eu acho que grande parte dos investidores tem uma debênture na carteira. A gente vê emissão de vale com 40, 50 mil pessoas físicas ali, às vezes até muito mais do que isso. E eu acho que, pelo tudo que você trouxe também, daqui a 10 anos a renda fixa digital tem tudo para estar no mesmo nível também. Sem dúvida. Assim, o Banco Central, a gente é muito próximo do Banco Central, da CVM. O Banco Central, a gente fez um evento com a CVM e com o Banco Central recentemente, né, no final do ano passado. E o Banco Central, assim, claramente, o grande projeto dele depois de Pix é o Drex, né, que é o Real Digital. E nada mais é do que o Real Digital, que é trazer a tecnologia blockchain para transformar o mercado financeiro como um todo, seja transferência, seja
estruturação de ativos de renda fixa, né? Então eles devem começar com um título público e depois ir para renda fixa privada. Então isso que a gente está fazendo, de fato, assim, o próprio Banco Central já disse, né? E quem disse foi o Campos Neto na época, né? Disse no nosso evento de que é o próximo grande projeto do Banco Central e de fato ele está sendo executado agora como próximos passos. Então, com certeza é menos de 10 anos, né? Eu não sei exatamente quantos, mas com certeza menos de 10 anos porque é o grande projeto do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, na verdade seja dito, fez um bom trabalho, né? Pix é uma referência mundial e eu acho que colocando tecnologia ali, a gente vai conseguir fazer muita coisa bacana aí dentro do Real Digital. E a gente apoia, né? Então, o Real Digital tem 12 projetos, dos 12 projetos, a gente está em 4 projetos apoiando o Banco Central, Bacana. porque a gente está levando muito conhecimento do que a gente já está fazendo para o governo, né? E a CVM também a gente é muito próximo e essa discussão, essa regulamentação que eu falei de ativos de renda fixa digital, a gente construiu junto com a CVM, né? Então, a gente está muito próximo para que a gente tenha uma evolução do mercado financeiro em prol do cliente final. Bacana, bacana. Pô, Caio, obrigado pela presença, acho que o papo foi muito bacana, muita informação, muita história também. Pessoal, obrigado pela audiência de todos e aguardem um próximo SmartCast.